presidente. Senhor presidente. Deputado Erundina, questão de ordem, deputado Erundina. Senhor presidente, para levantar uma questão de ordem dirigida ao presidente do Congresso Nacional. Na hipótese, pelo fato do Congresso não haver se reunido há algum tempo, desde então, eu vou apresentar a questão de ordem solicitando a Vossa Excelência encaminhar ao presidente do Congresso essa questão de ordem. Porque estou me antecipando a uma eventual reunião do Congresso, que, a meu ver, se trata de uma questão de extrema importância e certamente o presidente do Senado, o presidente do Congresso, precisa tomar conhecimento dela e certamente encaminhar as providências necessárias. Com fundamento nos artigos 131 e seguintes do Regimento Comum do Congresso Nacional, formulo a presente questão de ordem. Em razão de eventual ofensa ao parágrafo 1º do artigo 58 da Constituição Federal e aos artigos 9º, 10, 10A, caput do Regimento Comum, nos termos a seguir expostos. 1. Como é do conhecimento de todas as senhoras e os senhores congressistas, e em especial de Sua Excelência, o presidente do Congresso Nacional, o Regimento Comum, em seu artigo 143, privilegia os projetos de autoria de comissão mista com um rito processual célere bastante simplificado. Basta rememorar, a título ilustrativo, que as proposições originárias de comissão mista têm dispensado o trâmite nas comissões permanentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, o que abrevia significativamente a apreciação dessas matérias. 2. Desse modo, tratando-se de um rito excepcionalíssimo, privilegiado conforme já referi, a aplicação da mencionada regra regimental deve estar cercada de todos os cuidados constitucionais, legais e políticos. 3. Infelizmente, todavia, o Congresso Nacional tomou conhecimento da existência e do funcionamento de comissões mistas especiais criadas sem observância das normas jurídicas e até mesmo das mínimas regras de convivência política necessárias à harmonia interna do Poder Legislativo. 4. Refiro-me especificamente a, abre aspas, comissão mista destinada a consolidar a legislação federal e a regulamentar dispositivos da Constituição Federal, fecha aspas, instituída pelo ato conjunto número 2 de 2013, sem data especificada, assinada pelos presidentes do Senado Federal. 5. Preliminarmente, faz-se necessário observar que a criação de uma comissão mista dessa importância deveria ser submetida, mediante requerimento, à deliberação do plenário. 6. Entretanto, os problemas não se limitam a esse vício de origem. Há algo muito mais sério a considerar, ou seja, o desrespeito à própria Constituição Federal, que consagra o princípio da representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares na composição de órgãos colegiados. Constituição Federal, artigo 58, parágrafo 1º. Para efeito de comparação, sugiro a Vossas Excelências que observem no avulso da ordem do dia do Congresso Nacional a diferença de tratamento adotado nos casos da comissão mista instituída pelo ato... Para concluir, senhor presidente, pelo ato número 15 de 2012 e a comissão mista criada pelo ato número 2 de 2013, ora questionada. No primeiro caso, há um quadro detalhado de distribuição das vagas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, de acordo com as bancadas partidárias, em conformidade com o que dispõe a Constituição Federal e os artigos 9º e 10 do Regimento Comum. No segundo caso, não se cumpriu a regra que prevê a distribuição proporcional das vagas, mas, na verdade, uma escolha arbitrária dos seus integrantes, configurando-se assim uma situação juridicamente insustentável e politicamente antidemocrática
pois parte expressiva do Congresso Nacional foi excluída. Item 7, vale ressaltar ainda o descumprimento do disposto no caput do artigo 9º do Regimento Comum, que atribui a indicação dos membros de comissão mista aos líderes partidários. A escolha pelo presidente do Senado, como se deu, só ocorreria caso os líderes não o fizessem. Artigo 9º, parágrafo 1º. Como as indicações partidárias somente ocorrem após a criação de comissão, causa espécie é o fato de, no caso em questão, os nomes dos deputados e senadores, membros da comissão mista, já constaram no ato de sua constituição. Item 8, outra irregularidade constatada diz respeito à não observância da norma que fixa a composição de comissão mista com 11 senadores e 11 deputados. Artigo 10, caput do Regimento Comum. O referido ato número 2, em afronta explícita a esse dispositivo, fixou o número de apenas 6 senadores e 6 deputados. Ponto 9º, verifica-se ainda ofensa ao artigo 10A do Regimento Comum, ao não se preverem as vagas adicionais destinadas às minorias da Câmara e do Senado, que elevaria o número de integrantes para 12 senadores e 12 deputados, o dobro do número fixado pelo ato conjunto número 2. 10. O mesmo ato também ofende o artigo 10, parágrafo 2º do Regimento Comum, ao suprimir a prerrogativa de a comissão mista eleger seu presidente e seu vice-presidente. Ao contrário disso, a linha A do inciso 1 do ato número 2 de 2013 já estabeleceu quem seria presidente. 11. Embora se reconheça a premente necessidade de regulamentação dos dispositivos constitucionais ainda não institucionalizados, são inaceitáveis as graves irregularidades acima mencionadas, que comprometem a legalidade e legitimidade da comissão mista destinada a consolidar a legislação federal e a regulamentar dispositivos da Constituição Federal, com previsíveis consequências para as conquistas democráticas. Finalmente, o item 12. Diante de todo o exposto, confirmado que a criação, instalação e funcionamento dessa comissão mista ocorreu em desacordo com todos os preceitos constitucionais e regimentais elencados. Requeiro a Vossa Excelência que todos os atos praticados sejam considerados nulos. Brasília, 16 de julho de 2013, deputada Luísa Arundina de Souza, PSB São Paulo. Obrigado, ok, deputado, em respeito à qualificação e seriedade de Vossa Excelência, encaminharei ainda hoje ao senador Renan Calheiros seus questionamentos.